Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entrevista. Em tempos de crise econômica e política, as incertezas aumentam e as angústias se multiplicam. O que fazer com as contas inativas do Fundo de Garantia? Onde investir o seu dinheiro? E se eu precisar usá-lo, como é que eu faço? Para falar sobre isso e muito mais, recebo aqui a planejadora financeira e professora Letícia Camargo. Muito obrigado pela sua presença e já começo perguntando o seguinte: qual o mínimo para a pessoa poder fazer um investimento? Tem um valor mínimo? Se a pessoa tiver 10, 20, 30, 50 reais, é possível investir? Olá, tudo bom? Hoje em dia, você pode aplicar no Tesouro Direto com um mínimo de 30 reais. Então, você vê que não é um valor muito representativo, que você consegue economizar 30 reais, seria R$1 por dia, né? E você consegue já começar a aplicar no Tesouro Direto. E o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é uma plataforma do governo, do Tesouro Nacional, que a pessoa física pode investir em títulos públicos, títulos que são do governo. Então, você tem 3 opções de investimento lá e você pode investir o seu dinheiro nesses títulos. Tá. Quais são os tipos desses 3 títulos e como a pessoa tem acesso? Ela fala assim, ela liga lá e fala assim, eu quero investir. Qual que é esse processo de investimento? Pois é, o processo você tem que se cadastrar numa corretora. Todos os investimentos no Tesouro Direto são feitos por meio de uma corretora. Às vezes pode ser a própria corretora do seu banco, né? Se você tem conta num banco, você pede para se cadastrar na corretora daquele banco. Depois do cadastro, você vai poder estar habilitado a fazer um investimento no Tesouro Direto. E aí vira uma dica aí para vocês no site do Tesouro, que a gente vai pôr aqui embaixo. Você pode entrar para ver a lista de corretoras que são operantes nessa modalidade e aí checar as taxas que variam, né? E aí, você estava falando, a pessoa se cadastra na corretora, vai transferir o dinheiro do banco dela para a corretora, uma vez na corretora ela vai aplicar. Quais são os tipos de título que o Tesouro Direto oferece? Primeiro, o Tesouro Selic seria um investimento mais conservador, né? É aquele que, para você precisar, por exemplo, para sua reserva de emergência, para aquele dinheiro que você não sabe quando que você vai precisar. Você pode tirar todo dia. Para um dinheiro de curto prazo, você pode resgatar. E o que quer dizer Tesouro Selic? Seria um investimento que ele vai seguir a taxa de juros do mercado, né? Ele segue a taxa Selic, que é aquela taxa que o Copom vai definir o Comitê de Política Econômica e Monetária. Ele vai estar remunerando a essa taxa e ela é uma aplicação conservadora. Então, se a taxa sobe, a taxa de juros sobe, você vai ganhar um pouquinho mais a cada dia. Se a taxa de juros cai, você ganha um pouquinho menos a cada dia. Mas você está sempre aumentando o seu dinheiro e você tem menos risco nesse tipo de aplicação. Quais são os custos, não só do Tesouro Selic, mas do Tesouro Direto? Tá, eu abri a conta na corretora. Ouvi aqui a Letícia, vou lá no site, encontrei uma corretora legal, abri. O que eu vou pagar? Eu pago uma mensalidade para a corretora? Essa lista que você falou que tem lá no site do Tesouro Direto, tem um ranking, né, dizendo quanto que cada corretora cobra. Muitas corretoras hoje não estão cobrando nada, então vale a pena procurar uma corretora que tenha taxa zero percentualmente ao ano. Além disso, dos custos que ela falou, tem imposto de renda, como por ser uma aplicação de renda fixa, e IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, se você resgatar antes de 30 dias. Voltando, você falou do Tesouro Selic. Quais são as outras 2 modalidades? Outro tesouro pré-fixado, que é um investimento que você já sabe de antemão. Na hora que você compra o título, você já sabe quanto que você vai ganhar. Então, você pode ver lá, pode ser 10% ao ano, 9,75% ao ano. Isso é bruto, né? Você já sabe, isso é bruto, sem o antes do imposto de renda, né? E dessas taxas. Esse é o valor que você vai ter de rentabilidade se você mantiver o título até o final. Se você tiver que resgatar o título no meio do caminho, aí sim você vai depender das taxas de mercado. E qual o perfil de quem procura esse pré-fixado? O Tesouro, você falou, Selic é o conservador. O pré-fixado tem algum perfil específico? O pré-fixado, por exemplo, se você você quer saber quanto que você vai ganhar
E se você tem, por exemplo, um objetivo daqui a 2 anos eu quero comprar um imóvel. Então, se você deixar um título de 2 anos, se você investir num título de 2 anos, poderia ser uma opção interessante, porque você já sabe qual que vai ser a rentabilidade que você vai ter naquele período e você sabe que você vai ficar com aquele título até o final, garantindo aquela rentabilidade contratada no momento da compra. E faltou o último tipo. O último título, então, seria o Tesouro IPCA, que você tem uma parte que é pré-fixada e a outra e o seu dinheiro fica sendo corrigido pela inflação, né? Então, você tem o juro real, que a gente chama, que é o juro acima da inflação. O seu principal, o dinheiro que você investiu, é corrigido pela inflação, no caso o IPCA, e você tem uma taxa de juros acima da inflação, que hoje está em torno de 5%, e você vai garantir essa rentabilidade de 5% mais a correção da inflação se você mantiver o título também até o final. Quem que é o perfil desse tipo de título? Pois é, esse tipo de título, ele é indicado para a reserva de aposentadoria do indivíduo, né? Então, é para investimentos de longo prazo e que ele fique com esse investimento. Sempre é indicado que a pessoa consiga ficar com aquele investimento até o final para ela não correr o risco das taxas de mercado e eventualmente ter que perder algum dinheiro porque teve que vender no meio do caminho. Se a pessoa fica com o título até o final, ela garante aquela taxa contratada no momento da compra. A poupança ainda é o investimento mais popular, mais frequente no Brasil, ainda que tenha perdido dinheiro nos últimos 2 anos. Por que isso? É mais vantajoso o Tesouro Direto da poupança? Por que tem essa paixão nacional pela poupança? A poupança é um produto mais simples, ele não paga IR, então a pessoa fica assim, se eu investir em outro tipo de investimento, eu vou pagar imposto de renda. Prefiro aplicar na poupança que não paga imposto de renda. Mas qual que é mais vantajoso, Tesouro ou poupança? A questão é que o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, por exemplo, mesmo ele, que é mais conservador, mesmo ele, você pagando o imposto de renda, ainda tem uma rentabilidade melhor do que a poupança. E por que as pessoas ficam na poupança? Em relação ao ano passado, se você comparar, a poupança deu em torno de 8% no ano passado e o Tesouro Selic deu em torno de 14%. Bruto, Olha, né? bruto. A poupança Mas quando você tirar, se você ficasse 2 anos, você tirasse 15%, dá 12,25%, alguma coisa assim, dá 12 e um ainda pouquinho. Foi bem melhor. Então, 12 é muito melhor ainda do que o 8. Então, se você pensar num investimento de 2 anos para frente, que você vai ter um imposto de renda de 15%, faz ainda sentido você, mesmo pagando o imposto de renda, você investir no Tesouro Direto, que você vai ter uma rentabilidade melhor do que na poupança, mesmo sem pagar o imposto de renda. E por que as pessoas investem na poupança? Continuam? Você acha que é uma falta de informação? Eu acho que é falta de informação, como você falou, é o investimento mais popular. A pessoa, quando a gente pensa em poupar, a gente pensa em poupança, né? Então, o Tesouro Direto ainda, apesar de a gente já ver bastante nas mídias, muitas pessoas, especialistas falando sobre o Tesouro Direto, no rádio, na televisão, a poupança ainda é o investimento mais popular. E o conservador, né, que ele não quer pensar. Ele quer investir no que ele conhece, que é a poupança. E como fica o papel? Porque muita gente manda, às vezes, pergunta para mim ou pelas redes sociais e fala o seguinte, olha, meu gerente de banco, você fala do Tesouro Direto, ouvi a Letícia falando do Tesouro, mas meu gerente de banco nem fala do Tesouro, nem me oferece. O que ele mais oferece, às vezes, é título de capitalização. Quais são as pegadinhas ou os principais cuidados que um cliente ou você que está nos assistindo deve tomar quando está na frente do gerente ou em um banco? Pois infelizmente, pode haver algum conflito de interesse do gerente em relação ao seu cliente. Porque o gerente e o banco, eles vão ganhar mais conforme as taxas forem maiores. Então, a gente falou que tem aqui algumas corretoras que nem cobram taxa do Tesouro Direto. Então, para aquela pessoa que está indicando o investimento para aquele cliente, ela não vai ter uma remuneração, o banco não vai ter uma remuneração muito grande sobre aquele valor. Título de capitalização é um bom investimento? Nem é investimento. Por quê? Pois porque para começar, você não rentabiliza o seu dinheiro. Em geral, o título de capitalização, ao final dele, você tem o seu dinheiro de volta.
você nem tem uma rentabilidade sobre ele. Você tem sorteios, então acho que isso é uma coisa que chama também, né? Mas não é o título de capitalização nem é um tipo de investimento. Então, não é. Melhor jogar na Mega Sena, então, se for, você perde menos. É um sorteio do que um investimento. Voltando, eu te interrompi, você está falando do conflito. O gerente está lá, ele precisa cumprir as metas, não estou falando que todos são assim. Mas você falou a gente falou, na verdade, que algumas corretoras não cobram taxas de corretagem, o que é verdade. Então, elas não ganham dinheiro fazendo o Tesouro Direto? Pois é, a questão é que elas querem, a não cobrar a taxa do Tesouro Direto acaba sendo um chamariz para que aquele investidor faça o seu cadastro naquela corretora. Então, a corretora ela tem uma vantagem porque ela ganha um novo cliente e ela pode oferecer para aquele cliente que já começou a comprar o Tesouro Direto outros tipos de investimento. Entendi. No qual ela vai ganhar. Ela ganha o acesso. Ela ganha o acesso àquele cliente que antes ela não tinha, porque antes ele estava na poupança lá no banco dele. E além disso, do 0,3% que é pago a título de custódia, né, que é para fazer essa contabilização, 0,2% fica de fato para custódia e 0,1% para corretora. A gente teve as contas inativas do FGTS, muita gente ficou muito feliz porque vai receber um dinheiro, alguns menos, outros mais, mas era um dinheiro que sempre vem em boa hora. Onde investir esse dinheiro? O que a pessoa deve pensar? Primeiro, vale a pena retirar em todos os casos? Vale a pena, porque a rentabilidade do FGTS é uma rentabilidade muito baixa. É praticamente a metade da poupança. É a TR mais 3. A poupança hoje é TR mais 6. Então tem que retirar de qualquer jeito. Tem que retirar. E onde investir? Vale a pena. Onde investir? Acho que primeiro, antes disso, né? Assim, não gaste, não torre o FGTS. Pague a dívida se tiver. Então, acho que primeiro se você tiver dívida, primeira coisa, quita a dívida, que provavelmente a dívida vai ter o maior juro, né, do que o teu investimento. Então, quita suas dívidas. Segundo, se tiver financiamento que não esteja inadimplente, mesmo que não esteja atrasado, às vezes é válido antecipar aquela parcela, né, para você também não pagar os juros futuros. Então, pode ser uma opção também. Mas se sobrar depois de você, vai sobrar. Você fizer tudo isso, vai torcer para sobrar. Exatamente. Aí vale a pena investir. Se pode você está começando, direto. Pois eu sugeriria o Tesouro Direto e primeiro que no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, por exemplo, você pode deixar a sua reserva de emergências. O ideal seria que você conseguisse ter de 3 a 6 meses, pelo menos, da sua despesa mensal, para uma emergência, você poder utilizar e não precisar entrar de novo no cheque especial, deixar de pagar o cartão de crédito. Agora, se você já tem uma reserva maior que isso, aí você pode começar a diversificar um pouquinho mais. Tá certo, muito obrigado, Letícia. 3 meses que ela falou, eu acho uma dica ótima. Você pega qual é o seu custo mensal, multiplica por 3 ou por 6, aí você tem uma reserva financeira. Eu adorei, o programa de hoje acabou, fica por aqui. A você, obrigado pela companhia e lembro que todos os episódios do programa Entrevista estão disponíveis no Futura Play. Até a próxima, tchau, tchau.